Em 2008, o mundo vive uma grande crise, que é a crise americana. O que foi a crise americana? Na verdade, a crise americana ela parte de uma crise de crédito. A organização da economia americana, na verdade, ela sempre foi uma organização onde se incentivou o consumo. O consumo é uma característica dos americanos. É diferente do japonês. O japonês ele já incentiva mais a poupança, embora tenha um consumo muito seletivo e importante, mas a poupança japonesa sempre foi forte. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a dívida ela faz parte do dia a dia do consumidor. E os bancos favorecem e ajudam no crédito. Agora, tem uma coisa interessante. Tem um grupo que normalmente não tem crédito. Não tem crédito porque não tem condições. Esse grupo era chamado de subprime. É o pobre, bem pobre. Se você quiser chamar alguém de pobre sem ofendê-lo, você pode chamá-lo de subprime. Ok. Esse subprime ele não recebia financiamento. Né? Ele tinha dificuldade de arcar com as suas dívidas, então os bancos não queriam correr o risco. Você tem, de repente, o mercado ficando muito complexo. Então você começa a criar títulos de dívida. Empresas que compram as dívidas dos bancos e passam a administrá-la. E aí você acaba tendo uma securitização dessas dívidas, ou seja, você cria papéis que vão ser vendidos, inclusive, em bolsas de valores, ligados a dívidas de bancos. É como se você estivesse passando um cheque pré-datado para outra pessoa que te paga por aquilo, você fica livre, e essa pessoa vai agora receber esse cheque ou vai trabalhar com juros. É mais ou menos assim, né? Para simplificar um pouco para você. Isso gera o quê? Gera um certo conforto para os bancos. Os bancos começam a sentir muito mais facilidade de emprestar, até mesmo para a pessoa que anteriormente não era um cliente em potencial para empréstimos. Então você começa a ter um crescimento de uma faixa de consumo que antes não tinha acesso ao crédito. Essa faixa de consumo, que é o subprime, também começa a entrar nesse mercado e automaticamente você começa a comprar aquele produto que é o mais caro, que ele jamais pensaria em comprar, que é o seu imóvel. O mercado imobiliário dos Estados Unidos tem um crescimento absurdo. O preço cresce, as dívidas são feitas e os pobres vão pagando. Até aí não há problema, vão pagando, mas passando a dívida para cá, as felizes da vida, todo mundo feliz. Quando chegamos nesse finalzinho da década de 2000, você tem uma tentativa americana de atrair dólares para dentro dos Estados Unidos. E como é que você atrai dólares para dentro dos Estados Unidos? Aumentando o valor pago pelo dólar. E como é que você aumenta o valor pago pelo dólar? Você aumenta os juros. Tá? Através do aumento de juros, você acaba captando dinheiro internacional para o seu país. Todos os países fazem isso. E os norte-americanos começaram a fazer isso. E isso começou a gerar o quê? Gerou um aumento de juros, aumento nas dívidas desses bancos, que agora começam a ter algumas dívidas dos seus clientes não pagas e que vão sendo repassadas em corrente. E o grande lance é o seguinte, que eles colocavam como hipoteca o próprio imóvel. Vamos dizer que você comprou um imóvel por $500 mil, um exemplo. Aí está lá o valor do imóvel, $500 mil, você pagou por ele. Só que passou o tempo e começa a haver uma crise no mercado imobiliário e olha o que ocorre. Você tem que vender esse imóvel. Aí quando você coloca esse imóvel para vender no mercado, ninguém quer pagar $500 mil. E aí o que acontece? Vamos dizer que paguem $200 mil por esse imóvel. Quem vai arcar com essa diferença de $300 mil? O banco tirou do cliente esse imóvel, porque ele não pagou. Mas agora quem vai arcar com esse valor? Começa a ver o quê? O chamado crédito podre. Isso vai deixando em descrédito o mercado financeiro norte-americano, os bancos. Gente, quando o banco entra em crise, o negócio é feio. E aí, nesse momento, você tem bancos importantíssimos. O simbólico dessa crise é uma instituição financeira importantíssima chamada Lehman Brothers, que entra em crise e começa essa crise de crédito. Começa a gerar o estouro da bolha imobiliária. Daí os valores vão diminuindo, e todo aquele patrimônio grande que existia, que cobria as dívidas, ele começa a desaparecer. E essa crise vai acabar atingindo outros países. Por quê? Porque é um repatriamento de capital.